Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na Prudente News 1070, na TV brasileira, nas redes sociais. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas de hoje para analisar as principais informações do dia. Muito obrigado a você pela audiência, você que sempre nos acompanha, você que está nos vendo pela primeira vez. Bom, a gente começa, como de praxe, com o destaque do nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. Adolfo, bora lá, vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, amigos da TV brasileira da Prudente News. Meus destaques são dois destaques bem rápidos hoje. O Brasil disponibilizou mais de 300 milhões de doses, exatamente 310 milhões de doses. Já somos mais de 260 milhões de vacinados. Somos a terceira nação que mais vacina no mundo e ainda tem pessoas aí da turma da pantufa vermelhinha que quer alegar que o Bolsonaro cometeu genocídio porque não deu vacina para a população. Desconsidera que passamos nações aí na proporcionalidade que começaram antes do que a gente. Mas é só para pontuar aqui no destaque. E o outro grande destaque é a visita dos prefeitos da Unipontal, convidados pelo seu presidente, prefeito Ed Thomas, lá em Brasília. São 3 dias de busca para verbas, projetos para a nossa região do Oeste Paulista, uma região tão esquecida aqui no nosso estado, e que essas ações provocadas pelo presidente Ed Thomas da Unipontal tem que se repetir mais vezes, porque nós vamos trazer bons frutos de lá, podem ter certeza disso, e a região precisa de união para fortalecer, e precisa de união, inclusive, para eleger deputados no ano que vem. Esse é o segundo grande passo, que a região devia se unificar e definir e decidir, colocar gente nossa aqui da região, ou deputados, seja eles federais, estaduais, que sempre estão lembrando da nossa região, né? Isso que é importante. Toca o programa Eudes Figueiredo. E olha só, com dispensa de licitação, a Prefeitura de Presidente Prudente assinou um contrato com a empresa Nova Alta Paulista Ambiental de Adamantina para a realização dos serviços de transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. A medida é tomada após o município decretar situação de emergência devido ao colapso do aterro sanitário, o antigo lixão do Distrito Industrial. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, qual é a melhor solução que a Prefeitura encontrou nesse momento? A história do lixo se desenrola já há muito tempo, né? Acontece que ela foi embarrigada pelo ex-prefeito Tupã, quando poderia se embarrigar, legalmente falando. Foi embarrigada pelo ex-prefeito Nelson Bugalho e agora chega na vez do Ed Thomas, a bomba explodiu. Não se permite mais embarrigar, não se permite mais prazo, é colocada a espada no pescoço do prefeito e tem que resolver o problema da nossa demanda de lixo. Adamantina é a cidade mais próxima que nós temos, uma empresa legalizada que pode receber o nosso lixo. Só por isso, Adamantina, de uma forma emergencial, foi contratada. Aos corneteiros de plantões, né, que tem aí alguns que só sabem acusar e não sabem pesquisar, a razão é só essa. A Adamantina tecnicamente tem lá um espaço, uma empresa que tecnicamente dentro dos embasamentos legais podem recolher e transportar esse lixo até a cidade, onde fica 115 quilômetros. E em breve, Caiabu aqui tem um grande polo sendo desenvolvido, já tem algumas coisas funcionando. Uma empresa, se eu não me engano, chama Transformes. E em breve vai estar com a capacidade dela também apropriada para qualquer tipo de lixo. Consequentemente, numa futura licitação, que acho que deve ocorrer daqui 6 meses, né, depois que vencer esse prazo emergencial, dificilmente alguém vai abater por causa do custo, né? O transporte é uma das partes mais caras do custo. E Caiabu está aqui do lado, né? A Adamantina está a 115 quilômetros. Então, provavelmente, o lixo virou um grande negócio para empreendedores com visão, né? Virou uma grande oportunidade de ganho e quem está saindo na frente, se preparando para isso, vai ganhar muito dinheiro e manter a nossa cidade equilibrada com o lixo. O lixão traz vários problemas de muitos anos e agora, na atual administração, esses problemas estão tendo que ser resolvidos. Surge um novo problema agora que são os urubus, né? Existe uma ação do Ministério Público sobre os urubus que atrapalha o aeroporto, né? Que põe em risco o nosso espaço aeroviário. Então, é mais um problema que vai ter que ser resolvido pela atual administração. Mas não se reclama, se busca alternativas, criatividade e solução. É esse o lema que o Ed Thomas vive repetindo em suas entrevistas.
E olha só, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 45 dias para concluir o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin. As investigações começaram em julho e o prazo inicial de 90 dias já se encerrou. Os investigadores ainda têm diligências pendentes. Vamos lá. Mais um crime que tentam imputar aí ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Adolfo Padilha, o que está nas entrelinhas dessa informação, hein? Na verdade, aqueles que acham que o presidente prevaricou estão querendo alimentar a narrativa do primeiro ato de corrupção da história da humanidade, que não houve compra e não houve pagamento. Restaram a eles alegarem que a compra foi suspensa após a denúncia. Mesmo que a compra foi suspensa após a denúncia, isso pode ser um modelo de compliance, né? Quer dizer, para quem não sabe o que é compliance, é um sistema apropriado, aprimorado, estudado de evitar qualquer tipo de desvio de conduta, entre outras coisas, de uma empresa ou de um governo. Então o sistema de compliance do governo Bolsonaro funcionou muito bem, porque suspendeu qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de conexão que chegasse a assinar um contrato ou efetuasse um pagamento. Com isso, se evitou a prática de um preço que não estaria dentro do mercado. Ou seja, em vez de enaltecer o governo, coisas que a gente não via nos governos anteriores, eles preferem dizer que o governo só tomou uma atitude depois da denúncia. É o duplo padrão de entendimento contra os interesses políticos deles, né, principalmente dessa mídia tradicional, eles querem procurar pelo em ovo. Se é a favor do interesse político deles, até o Lula virou inocente. Até descriminalizar os crimes que o Lula fez, eles apoiam ou eles se calam. E por aí nós vamos tocando o Brasil. A Polícia Federal, ela tem tecnicamente a capacidade e a autoridade de ir a fundo naquilo que ela é provocada para investigar. E faz bem de ir ao fundo. Porque quanto mais ao fundo ir, ela vai descobrir que não tinha nada. Vai sobrar para esse pessoal que alimenta a narrativa dizer que a Polícia Federal tem interferência do governo Bolsonaro. Você tem alguma dúvida disso? Esse filme a gente já viu antes. Ok, nós vamos num rápido intervalo, voltamos já já com mais entrelinhas para você aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. É um tempinho só, nós já voltamos com muito mais. Olá, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Olha, o ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais 60 dias as investigações sobre o possível vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal por parte do presidente Jair Bolsonaro. O inquérito apurava um ataque de hackers contra o Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de prorrogação do prazo das investigações foi feito pela própria Polícia Federal durante uma live nas redes sociais no dia 4 de agosto. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha, de volta ao assunto, hein? A preocupação do ministro Moraes nesse sentido é porque desmascarou um discurso que estava sendo a bandeira do STF, né, contra o voto impresso ou a validação do voto, para ser mais exato. Ele quer saber agora como o presidente teve a informação a um inquérito sigiloso. Olha, o presidente da República é o presidente da República, eleito pela população, 60 milhões de votos. Ele tem os canais dele e ele tem essa moral como autoridade moral que é, como autoridade principal que é do país, como o maior símbolo da democracia, porque é eleito diretamente pelo povo, diferente dos ministros do STF, que não é colocado lá diretamente pelo povo, é colocado lá por padrinhos políticos. O que o Moraes quer? Ele quer saber quais são os canais de informação que o presidente tem? O presidente tem um gabinete de GSI, de segurança, tem informações das Forças Armadas, tem diversas informações do que acontece no Brasil, como que é o procedimento do Brasil, e aquele presidente que usa o seu bom lado tem que usar. E aquilo foi muito bem recebido pela maioria da população brasileira, não chocou ninguém, porque a maioria sabe que as urnas são violáveis. Se a NASA é, o Pentágono é, se a Rússia é, se todo mundo é, só a urna não é. Então ele e o Barroso deviam dar uma explicação tecnológica lá, o que eles fazem para a nossa urna ser tão segura dessa forma. Aliás, a comprovação de que o Bolsonaro mais uma vez estava certo
é as atitudes que o Barroso está tomando agora em relação à urna, colocando as Forças Armadas para participar, abrindo as senhas que tem que abrir para ser investigadas. Ora, se eles tivessem tanta certeza no que eles estavam pregando, nada disso teria ocorrido. Por isso eu não acho que foi uma luta em vão. De alguma forma essa luta ela foi vencida, não por inteira, mas um pedaço foi, porque se houve a pressão popular e algo está sendo feito para demonstrar ou garantir mais ainda a segurança da urna. Porque a única forma do maior criminoso desse país ganhar as eleições do ano que vem, e pode marcar dia a data que eu estou falando isso, é se roubarem as eleições. Qualquer outro pode ganhar, mas esse não ganha de jeito nenhum. O PT não vence as eleições no Brasil de forma nenhuma, a não ser se fraudarem as urnas, que nem eles fraudam e enganam nas pesquisas. Pode ter certeza disso. E olha só, parece que vamos ter greve de caminhoneiros no Brasil. Os caminhoneiros estão prometendo parar no dia 1º de novembro se as demandas não forem atendidas. Entidades e representantes do setor deram 15 dias para o governo Bolsonaro atender às reivindicações. Ué, pois é, os caminhoneiros não estavam junto com o presidente Jair Bolsonaro? Essa eu não entendi, né? Vamos ver se o Adolfo Padilha consegue explicar para a gente aí o que está acontecendo. Adolfo, o que aconteceu aí com os caminhoneiros que querem, boa parte deles, parar no dia 1º de novembro? Essa é uma demanda que preocupa o governo Bolsonaro. A maioria da população não consegue entender, ou aqueles que entendem, que o problema do preço dos combustíveis é um commodity internacional de uma economia global. Esse é o grande problema. Só que o brasileiro, como qualquer outro tipo de pessoa, ele quer ter facilidade de compra, ele quer ter preços acessíveis. O mundo inteiro passa por uma crise econômica. Os Estados Unidos por alta de combustível, coisas que não viam há tantos anos. Até falta de produtos. No Brasil nós ainda não temos falta de produtos, mas o próprio presidente já alertou que isso pode vir a ocorrer. Porque a economia sentiu a pandemia. O fique em casa, por outros interesses, está cobrando o seu preço agora. O fique em casa, onde o autoritarismo esteve acima da ciência, está cobrando o seu preço agora. E a gente vai pagar por isso. Só que, politicamente falando, é sim um perigo para o governo Bolsonaro. É uma bandeira justificada, tecnicamente, mas que a oposição de uma forma covarde e apelativa quer colocar o carimbo de culpado, como tentam colocar o carimbo de genocida, como tentam colocar o carimbo de negacionista, só que com um apelo muito forte, que é o nosso aqui do lado de cá, que quando para abastecer o combustível está caro, quando para comprar o gás está caro. O que eu acho que tinha que mudar no Brasil, já que a gente gosta de copiar nações que dão certo, nos Estados Unidos tem mais de 60 petrolíferas. No Brasil nós só temos a Petrobras. Então algo nesse sentido precisa ser mudado. Algo nesse sentido, acho que seria uma grande atitude do presidente Bolsonaro, que já disse ter a intenção de privatizar a Petrobras, o qual eu sou totalmente a favor, não só de privatizar, mas como abrir o mercado para outras bandeiras petrolíferas, para ter maior competição de preço, mesmo sabendo que o valor final global é de uma economia mundial e não de uma economia local. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou na segunda-feira uma reclamação disciplinar contra Deltan Dallagnol e Ataíde Ribeiro Costa, do Conselho Nacional do Ministério Público. A entidade pede que o Conselho Nacional do Ministério Público responsabilize Deltan e Ataíde por proporem cláusulas extras, criarem uma nova versão e negociarem os termos da delação premiada do ex-executivo da Petrobras, Pedro Barusco, em 2015. Segundo um portal, o Diário do Centro do Mundo, os procuradores da República foram motivados por fins políticos e tinham como objetivo incluir o Partido dos Trabalhadores entre as figuras delatadas. Vamos lá, Adolfo Padilha. Pois é, rapaz, agora parece que os mocinhos estão virando bandidos. É isso mesmo? Me explica aí, que está atrás dos bastidores dessa notícia aí. Agora começa a caça às bruxas na sua segunda fase. Dallagnol, aos procuradores da Lava Jato, muitos deles, pelo belo trabalho que fizeram de desmascarar a maior quadrilha da história mundial, como alguns dizem, e é de fato, o que o PT fez no Brasil foi deixar os cofres no zero,
crise econômica às vésperas, índice de desemprego alarmantes, hospitais decadentes, sem nenhuma estrutura, enquanto Cuba e outros países tinham tudo de bom. Por uma simples regrinha, você leva o dinheiro para Cuba, lá você consegue tirar a sua parte, em conluio com as construtoras, como isso foi totalmente desmascarado, entre outras coisas, pela Lava Jato. Querer fazer as bruxas agora, aqueles que foram mocinhos, é a alternativa que restaram para eles. Não tem outra alternativa. A gente tem que ficar assistindo e vendo no que vai dar. Quando você vê a Suprema Corte, o STF, como eu já disse aqui, fazer de um bandido um inocente, mudar o regramento jurídico para tornar o Lula da forma que ele está, livre e querendo se dizer inocente, o que mais você espera? Depois os ministros reclamam que não tem mais o apoio popular, reclamam que eles não podem mais sair às ruas. O povo já não é mais besta, o povo acordou, o povo hoje tem a comunicação liberada, a informação liberada. A informação hoje não tem mais dono, a imprensa não é mais a quarta força. Hoje a grande força é a abertura de informação que todos nós temos, porque aí a gente pode tirar as nossas conclusões. Não somos mais induzidos, ou boa parte da população não é mais induzida a acreditar naquilo que um canal de televisão ou um grupo de jornais falavam, diziam, afirmavam, acusavam. Isso acabou. Isso a internet libertou, tirou essa coleira da maioria da população mundial, como aqui no Brasil. O que resta agora? Resta agora usar as ferramentas que tem, nos cargos que tem, para tentar minar aqueles que desmascararam, da forma que foram desmascarados esses bandidos pela Lava Jato, querendo fazer dos nossos mocinhos, né, bandidos. Mas eu acho que a opinião popular não vai mudar tão fácil assim. Eles podem até mudar o regramento, eles podem até tentar fazer do bandido mocinho, mas a opinião popular não vai mudar. Haja vista que o candidato deles e o amigo deles até hoje não saem às ruas, porque sabe que aonde está indo está sendo vaiado e chamado de ladrão. Muito bem, é isso aí. Olha, nós vamos ficando por aqui com o nosso Entre Linhas. Muito obrigado a você que nos fez companhia. Nós voltamos amanhã nos mesmos horários aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Até o nosso próximo encontro. Valeu.